nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos amados cristãos ortodoxos, chegamos a um período hoje de conclusão de um período que se iniciou há muitos dias, há quase 100 dias atrás, lá no início do Domingo do Perdão, depois durante a Semana da Limpeza, durante toda a Quaresma. A Quaresma inteira teve como objetivo a preparação para a Semana Santa. A Semana Santa teve preparação para contemplarmos, com olhos espirituais preparados, a radiante noite da ressurreição de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, noite esta na qual sabemos, contemplamos, confessamos que nosso Senhor pisou a morte com a morte, destruiu a morte e aniquilou os infernos. Depois disso, iniciamos a Semana Luminosa. A Semana Luminosa comemoramos por 8 dias seguidos, o mesmo dia de Páscoa. A Páscoa em si mesma foi comemorada durante seus 40 dias, até que chegamos à festa da Ascensão, e na festa da Ascensão nós comemoramos que com a mesma natureza que nosso Senhor venceu a morte, essa natureza a qual ele encarnou, ele também sentou-se à direita do Pai, ou seja, sentou-se na glória do Pai, ou seja, à direita do Pai, na glória da Trindade, ele que nunca deixou a Trindade enquanto hipóstase divina, enquanto pessoa divina, nunca deixou o seio do Pai, agora sentou-se no seio do Pai, com esse mesmo corpo qual destruiu a morte no dia de Páscoa. E depois da Ascensão, nós trabalhamos mais alguns diazinhos, depois daquela quinta-feira da Ascensão, e chegamos ao Pentecostes. E no Pentecostes nós celebramos que esse mesmo Senhor, que como eu disse, encarnou, sofreu a paixão, ressuscitou, ascendeu com a mesma carne que encarnou no trono da Trindade, agora de lá envia para nós o Espírito Santo. Isso nós comemoramos no domingo passado, o domingo de Pentecostes. Mas hoje, meus queridos amados cristãos ortodoxos, nós celebramos o culminar, o ponto último, a finalidade de todos esses 100 dias, aproximadamente falando, que nós vivenciamos, celebramos, oramos com os irmãos, choramos através das lamentações daquela madrugada semelhante a esta, a qual estávamos no sábado de aleluia, enterrando o Senhor, e tudo isso, a noite de Páscoa, Christos as Cristo, Christos adeste, Cristo ressuscitou, tudo isso culmina no dia de hoje. Hoje a liturgia, o período litúrgico marca para nós um marco bem estabelecido de vermelho nos livros litúrgicos, que hoje termina o Pentecostarion, esse período maravilhoso onde nós encerramos esse ciclo anual, esse ciclo do ano que é muito especial, que nós começamos ali na Quaresma, passamos por todo esse período do Pentecostarion, depois do Triódio, e finalizamos o dia de hoje. É um marco na vida do cristão ortodoxo. Essa parte do ano, esse terço do ano que nós temos como cristãos ortodoxos, essa maravilhosa vivência especial. E a partir daí inicia-se o que, entre parênteses, nós podemos dizer um tempo relativamente comum, ainda que isso não existe na ortodoxia, tempo comum. Todo domingo, toda festa, todos os períodos são, na verdade, incomuns, porque celebram, na verdade, mistérios que nós não podemos compreender. E toda a vida litúrgica é uma vida exuberante, a vida da Trindade e dos santos. Exatamente hoje, por isso, nós comemoramos esse marco, o dia de todos os santos. Hoje, cada um de nós tem o seu nomástico, o seu protetor, seja o Mártir Leonide, seja a Virgem Bécula, Mártir Catarina, Virgem Mártir Raíssa de Alexandria, todos os outros, São Constantino e Helena, São João de Constrá, antepassados de Deus Joaquim e Ana, Rei Profeta Salomão, Davi, todos os outros, todos os serafins, os Jorges, todos hoje comemoram os seus onomásticos. E esses exemplos que a Igreja nos deu, de todos os santos, para nós hoje, mostram-nos qual foi a finalidade de todos esses 100 dias. Significa que toda a dispensação do Pai, toda a condescendência do Filho e toda a graça do Espírito significaram para nós exatamente que nós chegássemos no dia de hoje. Nós temos que entender que o Deus de Israel, Deus de Abraão, Isaac e Jacó, que é nosso Senhor e Deus Salvador Jesus Cristo, conselheiro, ancião dos dias, ele justamente não fez nenhum de seus milagres quando andou o seu evangelho, ou seja, sua pregação, suas curas, o seu permitir-se ser amamentado por uma virgem, sendo ele que é o doador de todo o bem. O seu permitir-se recostar-se na manjedoura, seus sofrimentos, sua paixão, sua ressurreição, todos os milagres, a ressurreição de Lázaro, a cura do cego de nascença, a qual nasceu sem olhos e ele foi fabricado, ele olhos, com barro, lama e cuspe, diante de todos aqueles fariseus. Todos esses milagres
Não foi como os deuses pagãos, que têm como objetivo, nas narrativas dos falsos deuses, o aparecer e a sua própria dignidade está em jogo. Qual Deus é mais poderoso que o outro? Não, nosso Senhor, na verdade, tudo o que fez foi por um único motivo, que nós chegássemos nesse dia de hoje, um dia que a Igreja Ortodoxa chama do meio-dia de Todos os Santos. Significa a nossa salvação. Nosso Senhor, cada milagre que realizou, tentou ser o mais discreto possível. E só fez isso como condescendência para a nossa salvação. Não tendo o ser Deus como usurpação de trono, mas deixando o trono de Deus sem abandonar o seio do Pai, encarnou-se para nossa salvação. Se confessamos do credo, para nossa salvação. Tudo isso foi para que o homem pudesse novamente ser santo, como foi criado no paraíso, santo. Pois Adão no paraíso não tinha pecado, mas no paraíso pecou. E depois que pecou, despecou e caiu nessa realidade, a qual todos nós, seus descendentes, também nascemos, que é esse mundo de tribulações, de doenças, o chamado mundo caído, e que felizmente um dia veio a morte para dar-nos uma paralisia nessa vida de pecados. Só que após a morte, nós precisamos estar, na verdade, preparados para a vida da glória de Deus. Essa mesma vida que Cristo inaugurou é a vida ao qual já aqui nesta terra, na Igreja Ortodoxa, que é a nova Arca da Aliança, que é a nova Arca de Noé, a nova Sião, tudo aquilo que os santos viveram, agora muito mais. Nós que nascemos no século XXI, por mais que é um século cheio de problemas muito negativos, nós temos que abrir nossa mente para uma mente abundante, a mente dos santos, e entender que também é algo muito positivo. Para aqueles que foi dado o poder do Espírito Santo no domingo passado, no Pentecostes, foi abertamente uma grande brecha capaz de entender que nós devemos estar aqui reunidos, nesse pequeno pedaço do paraíso, nesse pequeno pedaço dos santos, que estão agora também presentes conosco. Durante a entrada que logo ocorreu, a pequena entrada, também os santos estiveram ali. Nosso Senhor, rodeado de toda a corte celestial, também entrou na presença do Evangelho, e significa que o nosso Senhor estava ali entrando. E por isso nós cantamos esses hinos maravilhosos da entrada, justamente dizendo que ali, Santo, Santo, Santo é o Senhor Sabaoth, ou seja, os serafins e os querubins também entraram conosco. Essa vida da Igreja Ortodoxa é a vida de santidade. Se vocês forem perceber, certa vez um protestante, isso está narrado em vários contos, ficou famosa essa história, certa vez um protestante foi até Jerusalém, e peregrinando aqueles lugares santos, onde Jesus viveu na Terra Santa, ficou muito impactado com aquilo tudo. E a primeira coisa que ele veio à tona, que ele se questionou, foi que a maioria dos lugares santos está sob a guarda da Igreja Ortodoxa. Os templos são ortodoxos, em Éfeso, em Jerusalém, onde Nosso Senhor, as capelas de nascimento, de morte, ressurreição do Nosso Senhor, todas têm uma arquitetura muito específica. Na Capadócia também, as arquiteturas são muito específicas para com a Igreja Ortodoxa. E então um dia ele foi e perguntou à senhora de Jerusalém, que estava ali, veja, nunca havia estudado muito sobre isso, mas percebo que aqui os lugares do Senhor, parece que ele escolheu que mesmo nessa terra de guerra, os lugares que ele viveu estivessem guardados sob a Igreja Ortodoxa, ainda que é dividido parte por judeus, parte por franciscanos, que representam aí a sede de Roma, mas se vê claramente que parece que o Senhor escolheu que até hoje isso fosse guardado pelos ortodoxos. Como é a Igreja Ortodoxa? Eu não sei muito bem o que sobre isso. E a senhora simplesmente disse para ele em poucas palavras: meu amigo, a Igreja Ortodoxa na verdade, é simples. É a igreja que Nosso Senhor deixou para aqueles que querem ser santos. E ela não entrou em nenhum método de doutrina, mas aquilo impactou tanto aquele protestante que ele foi pesquisar. E foi pesquisar e chegou à conclusão de que, na verdade, era isso que ele estava procurando. Isso foi um conto muito famoso que ficou registrado, isso foi traduzido nos artigos para vários idiomas. Então, isso significa o domingo de hoje, que tudo que Nosso Senhor fez, tudo que Ele, por amor a nós, sofreu e condescendeu e fez seus milagres, apenas, desde o Antigo Testamento, inclusive, com o seu braço forte e poderoso, tirando o povo de Deus do cativeiro, do faraó, tudo isso foi por amor a nós, para que hoje pudéssemos dizer que estamos tentando entrar no caminho de santidade, o qual automaticamente nossa consciência nos diz que nós estamos muito distantes dessa realidade. Então, sendo hoje o marco, o fim de um período grandioso
chamado o Triónio e o Pentecostarion. Nós temos que fazer a pergunta: o que significa ser um santo? Porque, na verdade, isso pode ser muito mal interpretado por muitas pessoas. Como nós temos no nosso país, alguém vai dizer que, ora, ser santo é você aceitar Jesus Cristo, né? Você diz e professa: aceitei Jesus, e você está salvo, ou seja, você já é santo. E ainda que por uma certa humildade ética, eles vão dizer que humildemente não se consideram santos. Mas na verdade é isso que se consideram sim as suas cabeças e intelectos. Mas segundo a concepção da Igreja Ortodoxa, o que é ser santo? Existem muitos outros dizeres que nós podemos dizer, mas voltamos ao domingo passado. No domingo passado, vocês se recordarem, no segundo cânon das batidas para o Pentecostes, foi nos dito ali uma resposta, estávamos atentos sobre o que significa ser santo. E foi dito em um dos trabalhos do segundo cânon das batidas para o domingo de Pentecostes, que foi dito que o Espírito Santo veio no dia de Pentecostes. E ele abriu e santificou a mente e os corações dos apóstolos. E não só dos apóstolos, fazendo eles primeiros hierarcas, primeiros capazes de possuir o dom do sacerdócio apostólico. Os primeiros que foram capazes de neles estarem reluzentes todas as energias da Trindade capazes de ministrarem os sacramentos, os mistérios. Isso é o Pentecostes. Que agora a igreja ganhou o dom do sacerdócio, não levítico, mas o sacerdócio apostólico. E qual é a diferença do sacerdócio levítico para o sacerdócio apostólico? Que o sacerdócio levítico trabalhava por modelos da sombra, como diz o apóstolo Paulo, mas simplesmente por modelos que jamais poderiam salvar-nos. Era um treinamento para o que seria agora o sacerdócio apostólico, onde os hierarcas no dia de Pentecostes, os apóstolos foram levados ao nível de hierarcas, e possuíam o dom de celebrarem os mistérios. E os mistérios têm como objetivo ativar energias dentro da alma do homem que é batizado, que comunga, que é crismado, que confessa, que recebe unção, energias capazes de elevar a sua mente e o seu coração ao estado de limpeza e purificação espirituais. Então, a primeira definição para o santo é aquele que tem o coração e a mente purificados. E São Macário Grande nos vem complementar, que agora nós não estamos mais sob o jugo da lei, onde nossa consciência tinha que levar a lei da justiça. Ou seja, faça o bem a quem te fez o bem, quem te fez o mal, olho por olho, dente por dente, isso é justiça e está tudo bem. É uma certa moral para o homem caído, que seria só vingativo. Para uma cura da vingança, Deus deu ao homem do Antigo Testamento a lei olho por olho, dente por dente. Ou seja, não te vingues, apenas sejas justo. Mas agora, como diz São Macário, nós estamos sobre a lei, não a lei, mas sobre a graça. E na graça, o homem é convidado por Deus a ter uma relação com Ele profunda, onde a sua mente e corações serão purificados, ressalta Macário, para que Deus possa vir fazer desse coração e dessa mente purificados sua morada. Então vejam, queridos amados cristãos ortodoxos, outra definição. Um santo da Igreja Ortodoxa significa aquele ao qual, tendo a mente e coração purificados, Deus fez nessa mente e dentro deste coração, de maneira misteriosa, morada para Ele. Isso para nós é algo muito emocionante, porque toda a vida que nós estamos travando na Igreja Ortodoxa, a não desistência dos ofícios, a não desistência daquilo que professou o nosso batismo, é porque cremos e confessamos que se nós perseverarmos até o fim, ainda que capengas, ainda que usando muletas, nós iremos conseguir que um dia, Deus possa vir habitar dentro de nossa mente e dentro de nossos corações, como habitou dentro dos corações e das mentes dos apóstolos, mas não só dos apóstolos, de todo cristão ortodoxo que pôde receber dos apóstolos e seus sucessores de maneira ininterrupta a graça dos santos mistérios. E milagrosamente estamos aqui hoje também, no século XXI, no ano de 2023, no meio do caos, também celebrando esses maravilhosos mistérios. E depois, alguém pode dizer, mas isso é tudo muito lindo, muito até romântico. Mas na prática, desculpe-me, padre, é muito difícil que alguém vá dizer, sinceramente falando, que tem o coração e a mente purificado. Não se vê mais isso. Há 100 anos atrás já vimos santos andando entre nós. Onde estão os santos agora? Isso é uma pergunta excelente, mas uma pergunta que eu também tenho resposta. Mas a resposta não é minha. A resposta é o que a igreja nos diz.
o dia que não houver mais santos andando na terra, não há porquê Deus manter o mundo funcionando, e então virá o juízo. Logo, matematicamente falando, como 1 mais 1 é 2, se o mundo de hoje ainda está de pé, se agora virou meia-noite, estamos celebrando a liturgia e nosso Senhor não voltou e não encerrou tudo, é porque ainda existem santos, ainda que secretamente isolados do mundo, eles ainda andam e andam entre nós e estão vivos, e além disso eu me refiro aos santos vivos, não aqueles que já passaram para o paraíso. Sim, enquanto estiver a Igreja Ortodoxa celebrando a Divina Liturgia, é porque existem santos sendo fabricados por ela, porque o objetivo da Igreja é fabricar santos. O objetivo do Pentecostes é fabricar santos. Se não houvesse mais santos, como nós aparentemente pensamos que não haveria mais sentido e nosso Senhor teria voltado. Talvez, não somente ainda haja santos, mas nascerão santos ainda. Nós não sabemos. O dia que não houver necessidade de batizar alguém, a igreja não tem mais função aqui, nesta ocasião, e ela irá passar por um outro patamar, onde haverá novos céus e nova terra para os ir. Então, sirva de ânimo para nós. Ainda santos estão sendo fabricados, outros estão nascendo, e por isso a igreja ainda está aqui, tendo a graça de celebrar os divinos mistérios. E então, Santo Isaac o Sírio pode nos consolar em relação a isso. Pois alguém pode dizer, ok, mas isso será para os santos e para mim. Mero mortal, que desânimo, a minha vida realmente, quanto mais eu me esforço, quanto mais parece que eu me dedico ao jejum e à oração, mais eu vejo que nada evolui, nada avança, tudo é pacato em minha vida espiritual. E para isso, Santo Isaac o Sírio também tem uma resposta, no qual ele diz, se no Elias 54, se eu não me engano, 55, ele diz o seguinte, que o homem que se dedica a avançar na virtude, na verdade não deve ter medido o seu avanço nela, mas sim deve preocupar-se com uma única coisa. Conforme ele se dedica ao jejum e oração, ainda que ele não veja frutos e melhorias, ele deve observar o quão ele está progredindo e avançando na chamada humildade. E quanto mais ele vê que ele está se tornando humilde, então que ele não para medir as outras virtudes, que ele se contente com isso. E aquilo que está faltando, Deus irá completar, porque a humildade é a mãe das virtudes. E como disse o Simeão, novo teólogo, nosso Deus é um Deus humilde. Se Deus é um Deus humilde, e o objetivo da santidade é tornar-se imagem e semelhança de Deus, imagem porque nós somos racionais. A semelhança é adquirida, a imagem de graça, porque todo homem já nasce racional. Mas a semelhança ela tem que ser adquirida através de asceticismo, através de mudança de mente, mudança de coração, que nós chamamos de arrependimento. Porém, mesmo que isso não seja evidente para nós, que nós não venhamos nenhum tipo de avanço em nós crescemos na humildade, para nós é suficiente, não paramos mais para medir mais nada. Apenas todos os dias, na nossa consciência, averiguar se há humildade ou há orgulho. Se há orgulho, nossa vida espiritual realmente tem que ser reavaliada em nossa consciência. Se nós tentamos ser humildes, e quem pode dizer que é humilde? Significa que constantemente temos que estar vigiando e preocupando-nos com a humildade. As outras virtudes, Deus sabe como dar a cada um, porque isso é um dom. E nossos santos pais nos garantem sempre que não são as virtudes em si que salvarão o homem. As virtudes, na verdade, elas são o quê? Chamarizes que nós vamos tentando colocar em nossa alma para dizer, meu Deus, eu quero me comunicar contigo e dizer que tenho desejo de estar contigo e ter comunhão contigo. Que eu possa morar em ti e que tu possas morar em mim. Então eu vou dando sinais. Eu não tenho como me comunicar contigo porque tu és um ser inacessível à razão e à lógica. Então tu deixaste as virtudes e as virtudes eu tento praticá-las. Para expressar o meu desejo de estar contigo, de ter uma relação efetiva e amorosa contigo. Mas quem pode dizer que tem virtudes? Então, nós temos que oferecer a Deus algo palpável, diariamente, que é tentar oferecer a nossa humildade. E humildade é aquilo que nos assemelha mais do que qualquer outra virtude ao próprio Deus, porque o próprio Cristo, que era o Filho do Criador, sendo Ele também co-criador, junto com o Espírito, nós professamos, Pai, Filho e Espírito Santo, uma só trindade, uma essência indivisível, eterna, uma só substância. O mundo por eles, pela Trindade, foi criado por essas pessoas. E, mesmo assim, a segunda pessoa não
teve o trono de Deus algo por usurpação, mas condescendeu e veio habitar entre nós, e deu a vida por nós, e na pior das mortes, que é a morte de cruz. Nem escolheu o tipo de morte. Levaram-no para esse matadouro como um cordeiro sem mancha e imaculado. Assim também nós, se oferecemos nossa vida em um sacrifício a Cristo, ali secretamente, tentando forçar-nos devagarinho, com humildade, tentando fazer o que é correto na nossa consciência, mas mais do que isso, oferecendo a Deus os frutos do Novo Testamento. Porque os frutos do Novo Testamento são muito mais exigidos de nós do que o que foi exigido a Abraão. Ainda que Abraão, antes da Boa Nova, viveu a santidade tão quanto os apóstolos viveram. Porque Deus não é preso a tempo e espaço. A graça que ele quis derramar após a sua ressurreição, para quem quis e estava preparado, ele também adiantou e preparou no Antigo Testamento. Se sem os sacramentos Abraão conseguiu a graça evangélica, como nós agora, com a comunhão, que são o corpo e sangue preciosíssimo de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o viático para a santidade, que desculpa nós daremos no reino dos céus. Por isso que sirva de ânimo, que sim, nós não vamos ficar nos cobrando virtudes, porque elas são apenas uma expressão de desejo para Deus, de que nosso amor por Ele, um dia, quem sabe, vai existir. Mas se possamos dar humildade, diariamente, na mudança de mente, nós vamos, através da força da comunhão e do preciosíssimo sangue de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, essa força superabundante da graça dos mistérios, que dá no homem fonte de vida para a vida eterna, certamente com essa força extra e sobrenatural, nós iremos sim conquistar aquilo que os santos que tinham a mesma carne, mesmo osso que nós, que nós teremos os mesmos problemas, a mesma depravação, promiscuidade, guerra contra a família, contra a propriedade privada, tudo isso um dia algum santo viveu, desde a época do Império Romano, depois da época das heresias, coisa que nós vivemos hoje também, no ecumenismo, depois da época dos diversos julgos que a igreja sofreu, inclusive sobre o julgo de turcos, de Império Turco-Otomano, o julgo sobre o comunismo, e hoje nós vivemos tudo isso junto e misturado. Mas os santos de cada época também foram capazes de vencer. Cada época, todos eles juntos também, orando por nós, certamente podem dar a graça de nós vencermos esses males que também, todos mesclados e misturados, tentam nos atacar nesse limiar dos tempos, que muito provavelmente estão cada dia se aproximando de sua consumação. Afinal de contas, cada vez mais vemos que as coisas estão piorando e piorarão muito mais. Mas que isso não seja para nós desânimo, mas a oportunidade de mostrar a Cristo que se Ele nos escalou para a guerra final, é porque Ele quis nos dar também no final uma coroa, como diz os Santos Padres. Quando eles tiveram a visão em Nicéia do que seria os últimos séculos dos cristãos, eles queriam viver da nossa era, como os apóstolos, porque na verdade sabiam que as dificuldades que nós travamos para ser cristãos hoje são muito maiores do que os apóstolos viveram, ainda que viveram também tempos dificílimos. As nossas circunstâncias nos últimos tempos são muito específicas. E então as coroas que serão preparadas para os santos nesses tempos também serão específicas. Que disso, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo faça-nos dignos pelas orações do Príncipe Amém de todos os santos que hoje celebramos. Amém. Amém. Digamos todos